Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela vida de toda a mocidade que nos ouve, né? Chegamos aí à última aula, a aula da nossa revista, a 13ª aula, onde nós tivemos muito proveito. A mocidade estudou sobre, nesse primeiro trimestre, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, onde trouxemos aí uma cristologia puramente bíblica. E, quero parabenizar a CPAD pelos seus 80 anos de existência e parabenizar o pastor Tiago Brasil, comentarista da revista, e o tema tão abrangente e tão atual, que é falar de Jesus Cristo. Então, nós tivemos aí, dentro dessa demanda toda, nós tivemos a lição de número 1, lição de número 1, a necessidade de um Salvador. A lição de número 2, nós aprendemos sobre a humanidade de Jesus Cristo e sua deidade. Lição de número 3, aprendemos sobre o ministério de Jesus. A lição de número 4, aprendemos que o que Cristo fez por nós. A lição de número 5, aprendemos os títulos de Jesus Cristo. A lição de número 6, aprendemos Eu sou Jesus. Muito boa essa aula, foi interessante, como todas as demais, e assim sucessivamente. Na lição de número 7, nós aprendemos sobre o senhorio de Jesus, sobre os demônios. Na lição de número 8, nós aprendemos a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, e aprendemos na lição de número 9, a salvação é ofertada por Jesus Cristo. Aprendemos na lição de número 10, aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. E na lição de número 11, aprendemos a cura divina no ministério de Jesus Cristo. O código de ética, na lição de número 12, aprendemos sobre o código de ética de Jesus. E chegamos na última lição de número 13, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Espero poder ter ajudado os nobres mestres aí da nossa mocidade e assim sucessivamente. Então nós vamos aprender hoje sobre escatologia, a segunda vinda de Cristo. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, a segunda vinda, como é a primeira? Como foi? Como será a primeira? Recomendo que leia um dos textos para saber da primeira vinda, em Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. Nós não temos tempo para colocar aqui no canal, só se fizer uma aula à parte, mas toda profecia voltada para a demanda do Cristo, e todo o seu reinado, tanto na terra quanto no céu, e assim sucessivamente, apesar de que aprendemos bastante nessas lições aqui pautadas. Então, a primeira vinda de Jesus, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, vai falar da primeira fase da vinda de Jesus prevista aí pelo profeta Daniel, que anuncia o Messias, seu sacrifício expiatório, que deu seu fim ao antigo sistema araônico, deu fim ao antigo sistema araônico de purificação dos pecados. Aí o Daniel começa expondo aí o assunto da seguinte maneira: ele vai dizer: 70 semanas são determinadas para o teu povo sobre a tua santa cidade. Então, as 70 semanas são 490 anos proféticos. E é contado aí um dia profético como um ano. Em Números capítulo número 14, verso 34, e Ezequiel capítulo número 4, versículo de número 6. Então, a contagem aí perfaz um período de 490 anos literais. Então, é uma outra demanda, é uma outra temática que, se os irmãos desejarem e pedirem aí, a posteriori, nós podemos, em período posterior, podemos fazer aí um vídeo falando sobre essa demanda, porque tem bastante coisa, não é só uma síntese, Mas nós estamos aprendendo hoje sobre a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor
Jesus Cristo, e o texto bíblico proposto aí, o texto básico, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e versículo 12 até o versículo 19, não é? E, então todo esse processo, não é, de Cristo, nós vamos começar aí pela ressurreição e a sua ascensão, a sua ressurreição e a sua ascensão, não é? A vitória mais importante, não é? Primeiro tópico diz a sua ressurreição e ascensão, não é? Aí vamos trabalhar na questão, o primeiro subtópico vai dizer a vitória mais importante. A centralidade da fé cristã encontra-se no evento da ressurreição, conforme no capítulo 15, versículo 14, proposto aí pela leitura bíblica em classe, não é? E assim sucessivamente. Então, o Nobre colocou aqui o texto do dia, mas tem aqui a síntese para pensar. Pensar sobre as últimas coisas a fim da história da eternidade deve-se o exercício cotidiano de repleta de esperança para todos aqueles que servem o Cristo ressuscitado, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, não temos outro meio senão ir para a escatologia, até porque o assunto é puramente escatológico, né? Puramente escatológico. Fiz uma exegese aqui de Daniel 9, mas não vai dar tempo para expor aqui. Também o texto alusivo aqui à revista, né? Mas vamos focar aqui na questão da nossa lição, ok? Vamos lá. Então, quando vamos trabalhar essa questão da ressurreição e ascensão de Cristo, né, nós vamos encontrar que a ressurreição como um pilar da fé cristã. Então, se Cristo não ressuscita, nós seríamos mais miseráveis entre os homens, né? Então, jovens, se Jesus não ressuscita, nós seríamos miseráveis, os mais miseráveis dentre os homens, né? Quando Paulo falou aos Coríntios, né, no capítulo 15, versículo 12 a seguir, alguns dos coríntios estavam ensinando que não há ressurreição. Então Paulo trouxe e foi categórico. Estou comentando um pouco do texto bíblico em classe. E é possível que esses oponentes de Paulo estivessem negando a realidade da ressurreição de Cristo, não é? Que naqueles dias atuavam muitos gnósticos, não é? Então é possível que também que eles estivessem ensinando que a ressurreição é apenas espiritual e não física, não é? Ou é possível que estivesse ensinando que a ressurreição já havia acontecido. Isso é contestado lá no capítulo de número 2, versículo 18, de 2 Timóteo. Seja qual for o caso, eles contradiziam o ensino essencial de que Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos e que quem crer nele algum dia também ressuscitará, não é? Então, Cristo ressuscitou fisicamente, não é? Então, no capítulo de número 15, ainda, versículo 14, vai dizer assim, o texto é claro quando diz assim, deixa eu pegar a Bíblia aqui, e vai dizer, vai ter a expressão, é a vã pregação, é vã a vossa fé, entendeu? Então, não é suficiente crer em algo, é absolutamente essencial que aquilo em que a pessoa crê seja verdadeiro, o objeto da fé, da nossa fé é importante. Um Salvador morto não pode levar os pecados de ninguém. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, como eu já disse, seríamos os mais miseráveis entre os homens, não é? Porque um ser morto não teria nenhuma ação, não é? Principalmente contra o pecado. Então, no capítulo 15, versículo de número 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, né? Então, o texto bíblico está falando categoricamente aqui, não é que nós temos que acreditar que ele ressuscitou, não que nós temos, é que ele de fato ressuscitou, né? Então, Paulo ainda vai trabalhar nos versículos de número versículo 15,
ele vai falar das falsas testemunhas. E no versículo 5 e 8, Paulo ele sinalizou, ele listou várias pessoas, incluindo ele mesmo, que testemunharam o Cristo ressurreto. Negar a ressurreição era negar a veracidade do testemunho deles. Né? Então, não tem como negar a ressurreição de Cristo, né? E sua ascensão aos céus. Né? Então, podemos observar que a demanda cristocêntrica, a demanda escatológica, não é? Essa especulação que muita gente gostaria de especular, a Bíblia tem a resposta para tudo. É só ler a palavra, não é? Está na Bíblia, não é? Então, como já dizia alguém, vai na Bíblia, não é? Então, a Bíblia tem a resposta. Vejamos o que diz 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 5, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Vejamos o que está escrito no texto, não é? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Ainda de Bíblia aberta. Jovens, atento aqui. Está escrito, não é? O que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Então, dentro desse contexto, Paulo, ele testemunha, né, que Cristo apareceu não só aos 12, depois aos mais de 500 mil pessoas, depois a Tiago, né? Então, naqueles dias, os irmãos estavam testemunhando, não é, da ressurreição de Cristo, testemunha ocular. Uma coisa é alguém lhe contar, outra coisa é você ver, não é? Quando você vê, não tem o que fazer. Quando alguém lhe conta, há ainda subjugação, ou está sob júdice. Mas quando alguém lhe vê, seus olhos já lhe dão certeza daquilo que você está vendo, não é? E Paulo ainda vai dizer que a morte de Cristo, sem a sua ressurreição, não teria nos livrado do nosso pecado. Então, é comum e é fato, é verdade, que Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós estamos agraciados por isso, porque doravante ele ressuscitou e um dia voltará, não é? Depois, no subtópico, no segundo tópico da lição, nós vamos encontrar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, Paulo, que foi um dos proponentes, a Bíblia toda está registrada, mas Paulo falou sobre isso, não é? Alguém pergunta e diz assim, bom, se Paulo foi um dos proponentes do arrebatamento, no capítulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4, verso 16 a seguir, por que ele não viveu? Ele não viveu para ver, sim, ele não viveu como também os profetas do Antigo Testamento. Muitos deles profetizou para hoje, para os dias odiernos, e eles não viveram para ver. Não era essa a proposta de Deus, olha, vou arrebatar e você vai ficar vivo para ver. Ele disse que ele tinha uma esperança, e ele disse, se nós os que ficarmos vivos, ele tinha esperança. Não adianta você falar uma coisa da parte de Deus e não ter esperança que Deus esteja com você. Então, vai que alguém pergunte para você, jovem, e diz assim, olha, Paulo que falou do arrebatamento, ele não viveu para ver, será que esse arrebatamento, tem alguém já questionando isso? Eu estou falando isso porque tem alguém já questionando isso. Existem linhas de pensamento, ou seja, os liberais, não é? Estude um pouco, se você já é estudante de teologia, se você gosta do conhecimento bíblico, teológico, tenha cuidado com o liberalismo, certo? Precisa ter cuidado. Existe um método de estudo chamado método histórico crítico, desculpem, né? E a teologia alemã ela é muito voltada para essa demanda liberal, não é?
O liberalismo vai negar, vai dizer e tentar negar bastante coisa acerca do Cristo, não é? Então, uma delas é o arrebatamento. Eles colocam a Bíblia no banco dos réus e tem essas questões. Eu digo isso porque eu estudo também essa área, não é? E eu estou falando por conhecimento de causa. E quando a Bíblia fala da fé, ela não, quando a Bíblia diz que é por fé que temos a Cristo e sabemos que Ele ressuscitou e sabemos que Ele virá, então ninguém vai tirar a minha fé, ok? É preciso ter cuidado com esse tipo de demanda. Isso já está nas faculdades. Alguém muito cético acredita em Deus da forma dele, acredita em Cristo da forma dele, diz que Cristo só foi um homem, diz que era um defunto da Palestina e não passa de defunto da Palestina e assim sucessivamente. Só que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e ele ressuscitou e um dia voltará, que é chamado da segunda vinda, ok? É chamado de segunda vinda. Então, a segunda vinda de Cristo na Terra é um dos acontecimentos mais importantes que irá acontecer. A segunda vinda de Cristo é um dos acontecimentos muito contundente, e não nos deixa dúvida. O que a Bíblia vai dizer sobre isso? O fim dos tempos traz com ele um monte de misérias, de dor, e por mais negro de toda da história da Terra, onde o mal, a tristeza, a injustiça corre desenfreadamente, não é? A frieza espiritual, a falta de crer, não é? Os homens enchem a cabeça bem, acabei de falar agora de um segmento, não é? E assim sucessivamente. Em outra oportunidade também poderemos falar sobre essa teologia liberal, trazer uma historicidade um pouco mais aguçada, não é? Para conhecermos de onde vêm essas origens, essas raízes, não é? Que não soma com o Evangelho de Jesus, não é? É claro que todo fator de conhecimento ele é bom, não é? Não é necessário, mas é bom, não é? O conhecimento bíblico é necessário, o conhecimento teológico é necessário, mas os conhecimentos que vêm de encontro, vêm chocar, não é necessário, ok? E se não é necessário, precisa ter estrutura para meditar, para ler, para procurar estudar alguma coisa pertinente, não é? Mas, como nós estamos falando sobre a vinda do Cordeiro, a vinda do Senhor Jesus, não é? Nós vamos para apontar aí Zacarias capítulo 14, né, versículo 4 a seguir. Nós vamos também para Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11 a 21, né, que vai dar uma descrição completa aí, trazer uma descrição completa da vinda do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, da segunda vinda, não é? Então, os argumentos presentes nos evangelhos a favor da segunda vinda, não é? O comentarista colocou que a promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé assembleana, conforme, inclusive, consta em nosso credo doutrinário, não é? Que trabalha toda essa proposta de... tá aqui o nosso credo doutrinário, não é? Eu tenho ainda quando era apostilado, hoje está assim, está aqui o nosso credo, entendeu? Recomendo se o papai tem em casa, se você já tem, se não tem, adquiram, que é a declaração de fé da nossa igreja. Glória a Deus, ok? Está aqui a nossa declaração de fé. Então, inclusive, eu uso bastante, não é? Até porque precisamos assegurar, porque tem muitos aproveitadores, muitos paloeiros por aí, querendo aproveitar-se da fé cristã de forma pejorativa, não é? Outros querendo sobrepujar, outros querendo negar, e nós não vamos deixar. Nós somos defensores, somos apologetas, defensores da fé cristã. Nós não vamos deixar que isso venha sobrepor sobre nós, ok? Então, o segundo subtópico da nossa sessão sobre o arrebatamento da igreja, os pressupostos paulinos a favor do arrebatamento, não é? A favor do arrebatamento. Então, a vinda de Cristo se dará no final da grande tribulação, onde o anticristo vai reunir todos os seus exércitos de todo mundo para ir atacar Jerusalém.
lembra que eu falei de Zacarias? Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 2, não é? Já vai começar a tratar dessa demanda, dessa questão. Então eles vão começar matando os judeus sem misericórdia, e esta será a hora da maior necessidade de toda a sua história. Essa será a hora de maior necessidade em toda a sua história dos judeus, né? E sua amargura, raiva, o anticristo pretende a sua destruição. Lembra-se que o anticristo nós lemos na lição, na lição dos adultos, nós tivemos essa aula, não é? Que foi a penúltima lição de número 12 da aula dos adultos. Você pode ver aí no canal Rascunho DVD, né? E observar aí o que tratamos, né? Muito bem. Então o Senhor sairá, pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o Oriente. Zacarias, capítulo número 14, versículo 3 e 4. Vejamos o que diz aí. Vamos também ver Apocalipse 19, versículo de 11 a 16. Né? E então, toda essa questão da vinda de Jesus, da vinda do Senhor, ela está pautada em toda a Bíblia. Não é? Mesmo que alguém queira ofuscar, não tem o que fazer, né? Porque ele virá. Não é? Tanto que ele virá que Mateus capítulo número 24, versículo 44, Mateus capítulo 25, versículo 13 e Marcos capítulo 13, versículo 32 a 37, vai registrar, né, de forma repetitiva a imprescindível vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é? Vai enfatizar de forma categórica. Né? Então, a vinda de Cristo, a vida eterna, o terceiro ponto, o terceiro parágrafo, ou o terceiro tópico, desculpem, o terceiro tópico vai falar sobre a vida eterna com Cristo, os salvos em Cristo, os salvos com Cristo. Mas ainda voltando, nós vamos encontrar aí a vinda do Senhor. Cristo vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, que será dividido em dois para criar um vale. Águas vivas correrão e fluirá para Jerusalém. Isso significa o início de uma nova época gloriosa de paz e de mudança, conhecida como milênio. As terras do sul de Jerusalém serão transformadas em uma planície, e a própria Jerusalém será levantada. Em Zacarias capítulo 4, versículo número 4 até o versículo 11, vai trabalhar essa proposta, conforme eu já disse. Jerusalém tornar-se-á então a capital do mundo, a partir de qual Cristo reinará. E está falando do reino milenar. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, e Miqueias capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo 3. A Bíblia vai falar também de um luto dos povos, de um luto do povo. Zacarias capítulo 12, versículo de 10 a 11, vai dizer assim: então eles olharão para mim, a quem transpassarão. Sim, eles vão chorar por ele, como quem planteia por seu filho único, e chorarão por ele como se chorarão pelo primogênito. Nesse dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como pranto em Hadar, Rimote, né, no Vale do Megido, e assim sucessivamente. Então todos vão acreditar, e precisam acreditar. Quando Cristo voltar para salvar os judeus, eles vão olhar para ele e reconhecer que ele é o Messias, porque ele veio para crescer, mas os senhores não receberam. Então aqui está onde eles vão chorar por causa dessa rejeição que tiveram ao Cristo. É isto que está na Bíblia, é isto que a Bíblia diz, e é isto que cremos, não é? E em seguida haverá um tremendo luto, não é? Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Não só eles, mas vão perceber que perseguirão e rejeitarão o Messias, mas também que em sua grande misericórdia e justiça, ele ainda está disposto a salvá-lo, ele ainda está disposto a ser o Messias. Então, trata-se da questão dos judeus lá que rejeitaram a Cristo, né? Então, o que diz a Bíblia sobre o arrebatamento, não é? O arrebatamento. O que é arrebatamento? A expressão, o arrebatamento é um tema interessante, mas que realmente, o que sabemos sobre ele? A meta de todos os cristãos é estar no arrebatamento, não é? Primeiro ponto,
É a meta de todo cristão. Por que sou crente? Porque quero ser arrebatado por Jesus. Então é a nossa primeira meta. No momento glorioso, quando Jesus levar consigo para o céu aqueles que pertencem a Ele, para estar com Ele para sempre, entendeu? Então o que é o arrebatamento? Não é utilizado uma vez na Bíblia, não é essa expressão. É um nome dado por ocasião que Jesus foi descer ao céu para buscar aqueles que amavam, né? Sobretudo essa expressão, Paulo vai citar isso, não é? Então ela aparece uma vez, né? É utilizada na Bíblia, e vamos trabalhar aqui essa questão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que eu fiz menção aí atrás, no áudio um pouco atrás aí, mas nós vamos trabalhar aqui, porque o texto diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com alarido e com voz de trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo vai e recomenda: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Então os discípulos de Cristo que já morreram ressuscitarão primeiro. Aqueles que ainda vivem em Cristo, ou viviam, ou vivessem, ou vivem em Cristo, eles juntar-se-ão a Ele. Paulo profetiza como seria, não é? Paulo profetiza. Por isso que eu fiz a alusão logo mais cedo, no vídeo aí, que tem gente questionando, mas Paulo aqui, ele fala, ele está profetizando. Ele não precisava ver para quê, mas ele precisava transmitir o que Deus colocou no seu coração para transmitir ao povo. E dentro desse povo, nós estamos incluídos, não é? E Paulo ainda vai dizer assim: porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 52 e 53. Então, quem será buscado no arrebatamento? É a pergunta, não é? Então, eu quero dar uma parada aqui e aqui para o tópico de número... eu estou no tópico 2, né? Eu paro aqui e vou no tópico 3, a vida eterna com Cristo, salvos, né? Pelo amor de Cristo, pelo amor a Deus, e não pelo medo do inferno. Então, quem estará com Cristo? Os salvos, que foi salvo pelo amor de Deus, pelo amor a Deus. A celebração eterna, nós não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não vivemos como seres inconscientes na eternidade. São perguntas e demandas que se perguntam constantemente. Alguém pergunta: vamos conhecer na eternidade? Eis a questão. Está na Bíblia. Não é? E vamos lá. O escritor aqui abre essa questão, não é? Que é de forma contundente. O objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento contínuo e saudável com Jesus, por consequência, com todos aqueles que reconhecem a soberania do Mestre. Por isso, uma vez recolhido pelo amor de Deus, acolhido pelo amor de Deus e salvo por sua graça, viveremos eternamente com o Salvador. Nossa condição eterna tem a causa, né, e objetivo claros, e refletir sobre eles as questões pode ajudar-nos a entender melhor sobre aquilo que é a vida eterna. Vivemos em tempos de pragmatismo religioso, isto é um contexto histórico que as pessoas estão muito, né, mais interessadas em solucionar as inquietações próprias, né, problemas particulares, enfim. Então, na celebração na eternidade, como eu já disse, Mateus capítulo 25, versículo 36, versículo 40, né, Jesus ele vai lembrando aí tudo que ele fez por nós, e nós nos alegramos por estar naquele lugar. Nos alegraremos, nos alegraremos, né? Então, teremos aí na eternidade para amorosamente agradecer ao Mestre por tudo, o regresso do estado de plenitude, né? Então, o desastre do Éden
maculou a humanidade de várias formas, o pecado e o sofrimento, a dor, a morte, etc. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo restaurará todas as suas promessas. Então, jovens, está aqui a lição clara e contundente. E nós ficamos abertos aí para a pergunta, que ficou algumas mais aqui, ó. Por exemplo, nós também não viveremos como seres inconscientes na eternidade, ou seja, com tudo o que somos hoje, memória, sentimento e identidade, tivesse sido apagado. Ao contrário, a Escritura revela que vivemos conscientemente nos dias dos céus, lá nos céus, e sabemos quem é Jesus. Então, onde é que está escrito isso? Mateus capítulo 25, versículo 36. Se você tiver dúvida, você pode fazer o comentário no nosso canal e também nos perguntar na rede social, tá? Nas redes sociais. Estamos à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Então, o arrebatamento, quem será buscado? Já falei aqui, né? Então, quem será deixado no arrebatamento? Né? Vai fazer uma parafrase aqui sobre as 10 virgens e assim sucessivamente. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, se inscreva no nosso canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos aprender juntos a palavra de Deus. Espero que nesse primeiro trimestre, eu possa ter te ajudado e estaremos prontos para o próximo, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.